Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vozes da Justiça, o espaço onde o direito encontra a realidade social. Hoje o nosso tema vai muito além das leis. Ele fala sobre poder, responsabilidade e respeito. Vamos conversar sobre quem são os agentes públicos e qual é o papel deles na sociedade como um todo. E o que diz a lei sobre o assédio sexual e as diferenças entre o assédio sexual, moral, importunação e estupro. E por fim, vamos refletir sobre o machismo estrutural e a vulnerabilidade da mulher nos espaços públicos e no trabalho. É um assunto sério, atual e necessário, então vamos deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo até o final. Vamos agora partir para o conceito e a classificação dos agentes públicos. Primeiramente, o conceito. Para começar, precisamos entender quem são os agentes públicos. De acordo com a doutrina e com a lei número 8.429 de 1992, agentes públicos são todas as pessoas que exercem, ainda que temporariamente ou sem remuneração, qualquer função pública. Isso significa que o conceito é bem amplo. Ele não se limita apenas a servidores, a concursados. O agente público é aquele que representa o Estado como um todo, que atua em nome do poder público, seja em caráter permanente ou temporário, sem remuneração, com remuneração. E o principal objetivo de toda atuação pública deve ser o interesse coletivo, nunca em benefício próprio ou individual. Agora vamos para a classificação dos agentes públicos. Agentes políticos exercem funções de direção, elaboração e decisão política, como o presidente da República, os governadores, prefeitos, ministros, secretários, vereadores e deputados, por meio de um mandato. Os servidores públicos, eles ocupam cargos efetivos, normalmente após a aprovação de concurso público. Eles têm vínculo estável com a administração pública. Os empregados públicos, eles trabalham sob o regime da CLT, em empresas públicas e sociedades de economia mista, como a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil. Os temporários, eles são contratados por tempo determinado, em caso de necessidade excepcional, como professores substitutos ou médicos durante uma emergência, como no caso da pandemia de 2020. Os particulares em colaboração com o poder público, eles são cidadãos comuns que exercem, em algum momento, função pública, mesmo sem vínculo com o Estado, como os jurados, os mesários eleitorais e os peritos. Em resumo, sempre que alguém atua em nome do Estado, ele se torna um agente público. E isso vem acompanhado de responsabilidades legais e éticas. Por isso, o abuso de poder, o assédio ou qualquer conduta indevida dentro da esfera pública tem consequências relevantes e sérias, tanto disciplinares quanto penais. Para isso, temos que entender a pergunta principal: o que é assédio sexual? O assédio sexual está previsto no artigo 216-A, que diz o seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Em outras palavras, é quando uma pessoa usa o poder que tem, seja ele chefe, supervisor, professor ou autoridade, para tentar obter algo de natureza sexual de alguém que está em posição inferior. A pena prevista é de detenção de 1 a 5 anos, podendo aumentar se a vítima for menor de 18 anos de idade, como no caso dos jovens aprendizes. O assédio sexual é crime, não depende de contato físico. O simples constrangimento, que está previsto no artigo, com finalidade sexual, quando existe uma relação de poder, já é suficiente para se caracterizar o delito. Infelizmente, muitas vítimas permanecem em silêncio, por medo de retaliação ou descrédito, o que reforça a importância de falarmos sobre isso abertamente. Para isso, precisamos entender algumas diferenças entre assédio sexual, assédio moral, importunação sexual e estupro.
Agora é muito comum confundir esses termos, porque todos envolvem algum tipo de violência ou abuso, mas o direito faz distinções importantes. Entre eles, o assédio sexual, que é o tema do vídeo, ocorre quando há relação hierárquica e o agressor tenta obter vantagem sexual, usando o poder para constranger alguém. O assédio moral ele não tem relação com o sexo, é caracterizado por condutas repetitivas de humilhação, perseguição, isolamento ou desvalorização do trabalhador. Pode acontecer tanto de superior para colegas de trabalho, como os subordinados. A importunação sexual prevista no artigo 215, alinhado do Código Penal, é o ato de praticar contra alguém, sem consentimento, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Por exemplo, toques indevidos em transporte público, beijos forçados em locais públicos, a pena de 1 a 5 anos de reclusão. O estupro é o crime mais grave entre eles, previsto no artigo 213 do Código Penal. Ele consiste em constranger alguém mediante violência, ou grave ameaça, e ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. A pena é de 6 a 10 anos. A reclusão pode ser aumentada conforme as circunstâncias. Por exemplo, se a vítima é menor de idade, se dessa conduta resulta morte. Sim, podemos perceber como o direito ele diferencia os níveis de gravidade e as circunstâncias, mas em todos os casos, o que está em jogo é a violação da liberdade e da dignidade da vítima e a integridade dela. Agora, partindo para esse pressuposto, há aspectos socioculturais, como o machismo estrutural e a vulnerabilidade da mulher. Agora nós precisamos ir além das leis e olhar para a realidade social como um todo. O assédio e a violência sexual não são apenas problemas individuais, são reflexos diretos do machismo estrutural presente na nossa cultura. Desde cedo, muitas meninas são ensinadas a se portar, se preocupar com a roupa que vestem, com o tom de voz, com o lugar que ocupam. Enquanto isso, os meninos muitas vezes eles são incentivados a dominar o ambiente, a controlar e a ver o corpo da mulher como algo disponível. Esse desequilíbrio ele gera uma sociedade onde o abuso é frequentemente naturalizado. De acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, milhares de mulheres são vítimas de assédio e importunação todos os anos no país. E boa parte delas não denuncia por medo, retaliação ou vergonha. Essa realidade mostra o quanto ainda precisamos avançar na educação, na empatia e no respeito. O ambiente público é um ambiente de trabalho também? Deveriam ser espaços seguros, mas muitas vezes se tornam locais de medo e constrangimento. E é aí que entra a importância das políticas públicas, campanhas de conscientização e uma justiça que realmente acolha as vítimas. Romper o silêncio é um ato de coragem, mas também de transformação social. Falar sobre machismo estrutural não é dividir, é construir sociedade mais justa e igualitária, onde a dignidade da pessoa humana seja o centro das relações. Os agentes públicos têm o dever de servir ao interesse coletivo e dar exemplos de ética e respeito. E nós, como cidadãos e cidadãs, temos o papel de cobrar, denunciar e educar para que o respeito seja a regra e não a exceção. Olá, falarei agora um pouco sobre os aspectos jurídicos. No âmbito penal, o artigo 216 do Código Penal tipifica o assédio sexual quando o agente se prevalece da sua condição de superior hierárquico para obter vantagens ou favorecimento sexual. A pena é de detenção de 1 a 2 anos. Ele também responde por responsabilidade administrativa. O servidor que pratica o assédio sexual pode ser punido com dispensa após um processo administrativo disciplinar.
O ato também pode configurar improbidade administrativa, atendendo contra os princípios da administração pública. E na responsabilidade civil, o Estado ou o município e a União possuem responsabilidade, sim, objetiva e é obrigado a indenizar a vítima pelos danos materiais e morais sofridos. O agente causador do dano também poderá responder regressivamente contra o Estado. Aqui nós temos uma legislação específica, que é a Lei de número 14.540/2023, que estabelece um programa para a prevenção e o enfrentamento do assédio sexual e de outros crimes contra a dignidade sexual em todos os órgãos públicos e dessas entidades. O assédio sexual, definição, eles têm atos de cunho sexual não consentido. A resolução do CNJ, de número 351, de 28/10/2020, no seu artigo 2º, para os fins desta resolução, considera-se assédio sexual, conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Continuando aqui, o assédio sexual, também incluído na Lei de número 10.224, de 15 de 2021, no seu artigo 216A, ele fala o seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagens ou favorecimento sexual inerentes ao exercício do emprego, do cargo ou da função. Pena detenção de 1 a 2 anos. No parágrafo 2º, diz que a pena aumenta em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Também incluído nessa lei, de número 2015, de 2009. Assim, verifica-se que o ambiente de trabalho e a superioridade hierárquica exercem papel central, pois são fatores que desarmam a vítima, conduzindo ou anulando uma possibilidade de reação. Exemplos que se vê todos os dias quando ocorre esse tipo de assédio, né? Piadas, toques inapropriados, proposta em troca de vantagens, comentários sobre aparência e etc. Prevenção, enfrentamento e análise crítica do assédio. Bom, me chamo Adriana e vou continuar o assunto que meus amigos começaram. Políticas públicas de prevenção ao combate ao assédio. O Brasil tem avançado na criação de um arcabouço legal para coibir o assédio, principalmente sexual, a violência de gênero, que frequentemente ocorre ou se manifesta em ambiente do trabalho. A Lei número 14.540 de 2023, instruções do programa, esta lei é um marco, pois institui programa da prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual do âmbito de trabalho da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal. Objetivos centrais é prevenir, enfrentar a prática do assédio e crimes sexuais, capacita agentes públicos para a discussão, prevenção, orientação e solução do problema para garantir a proteção e apoio às vítimas, bem como punir os agressores, observando as definições do Código Penal e da Lei da Maria da Penha, Lei número 11.304 de 2026. Essa Lei da Maria da Penha é um contexto do assédio
embora focada na violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha é fundamental, pois os conceitos da violência de gênero e as medidas protetivas de urgência podem também ser analogia ou expressam menção legal, como a Lei 14.540 de 2023, que é subsidiar a compreensão e enfrentamento das violências e assédios contra a mulher no trabalho, no serviço público, reconhecendo a dimensão de gênero, e nessas agressões o mecanismo é instituir institucionais de enfrentamento e da eficácia das leis, dependendo diretamente da existência e do funcionamento da liberdade dos canais das denúncias. A apuração ouvidorias, funções, elas atuam como canal de comunicação entre cidadãos, incluindo servidores e instituições. No contexto de assédio, um dos principais pontos de recebimento de trilhagem é iniciar as denúncias, desafios e garantir a escuta, tudo no sigilo, para que as vítimas possam se sentir à vontade e contar o que realmente aconteceu, já que muitas das vezes não tem testemunhas. O adequado é denunciar para a órgão de apuração competente, onde muitas das vezes ocorre corregedoria e alguns dos órgãos da criação de ouvidoria para a mulher especial.